Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao 13º episódio da 6ª temporada do Nova Consumer Podcast. Hoje temos connosco Filipe Brito Bastos, professor da Nova School of Law e investigador nas áreas do Direito Administrativo Europeu da Regulação, com enfoque especial na regulação administrativa do setor digital. Quem melhor do que o professor Filipe Brito Bastos para estar aqui hoje connosco para falar sobre regulação? Fez o doutoramento em Direito no Instituto Universitário Europeu de Florença, é ainda diretor do recém-criado Centro de Conhecimento Nova Pearl, Nova Platform for European Administrative and Regulatory Law. Bem-vindo, Filipe. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e faço esta entrevista com José António Castilho Parrilha, a quem também dou as boas-vindas aqui a este nosso podcast. Muito agradecido. Começamos, como sempre, por questões de resposta rápida. Felipe, se fosse legislador só por um dia, lhe deixa-me a certeza da sua aprovação, que norma criaria? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, e até me gostaria pensar numa e apenas uma medida, apenas uma norma, mas há uma em que eu insisto sempre, que tem a ver com a dificuldade que o cidadão comum tem em entender a nossa administração pública. Quando contactamos com a administração pública, muitas vezes as respostas vêm numa linguagem muito críptica, densa, ou pior, vêm simplesmente com remissões para artigos na legislação que o cidadão comum não consegue completamente compreender e mesmo muitos juristas não conseguem compreender. Portanto, se eu tivesse de introduzir uma regra no nosso ordenamento jurídico, seria algo como isto: que nas comunicações com o público, em serviços essenciais, a administração pública certificasse sempre que a linguagem que usa estaria acessível para um falante de português ao nível B1. Muito bem, parece-me bastante Muito bom. importante. E agora, a segunda questão: qual é o mito em matéria de direito da regulação que mais tens de esclarecer em jantares de família ou jantares entre amigos? Bom, jantar em família e jantar entre amigos também é diferente porque, enfim, muitos amigos também são de direito, não tenho apenas amigos juristas, mas Já muitos têm dominam mais direito. melhor o tema. Diz? Já dominam melhor o tema, então. Sim, já domino melhor o tema. Eu diria que com os meus amigos juristas é a mesma coisa que tenho sempre incluindo contigo, Jorge, agora. A coisa que tenho sempre de fazer é exatamente a mesma coisa que com direito administrativo em geral. O maior mito é que é aborrecido. E não é. Tenho sempre de fazer, sobretudo a privatistas, tenho de explicar porque é que direito administrativo não não é chato. Porque é que direito administrativo, na verdade, é algo interessante. Aquilo que eu Temos digo de sempre. jantar um dia destes só com este tema em cima da mesa. Convenceres verdadeiramente. Muito bem. Para mim é muito simples. É a velocidade vertiginosa em que em direito administrativo se passa das questões mais técnicas e chatas, mais triviais, mais burocráticas, para princípios constitucionais que nos são sagrados. Na mesma frase, podemos perfeitamente falar de requisitos regulamentares para gaiolas de coelhos de criação e depois, sei lá, o Estado de Direito e proporcionalidade e por aí fora. É aquilo que gosto mais no direito administrativo. E no direito administrativo da regulação é especialmente importante. Agora, mais genericamente, isto é do ponto de vista mais, se quiseres, jurídico. Do ponto de vista mais geral, político, da regulação, é isto. Quando as pessoas pensam em regulação, aquilo que geralmente associam é o Estado intervir muito, interferir muito na atividade dos privados. Que, eh, ou não, é inaceitável, o Estado continua a meter-se nas atividades dos privados e a regular, a regular, a regular. Quando acho que muitas pessoas não se apercebem que historicamente a alternativa a isso foi o próprio Estado prestar os serviços.
Portanto, a regulação, se bem feita, se bem feita, acaba por ser uma forma de garantir o interesse público sem ser através do Estado. Garantir o interesse público conformando a atuação de privados, desde logo para a proteção do consumidor, certo? Portanto, eu diria que isso é um grande mito sobre a regulação, que a regulação é uma interferência, por definição, na esfera dos privados, quando até pode ser a forma menos intrusiva de garantir o interesse público. Eu coincido com o Felipe. Nos meus jantares da família, eu tenho que explicar porque o direito, em geral, não é chato, não tanto o direito administrativo, mas é uma sensação partilhada. Também o direito administrativo é verdade que é também entre os privatistas percebido como chato, mas o direito privado, especialmente o direito do consumidor, é também muito administrativizado, também tem muita regulação. Então, às vezes as disciplinas são muito mais perto do que nós percebemos. Felipe, já alguma vez escreveste no livro de reclamações? Eu não fiz. Nem eu, A sério? a sério. Incrível. Eu já várias vezes, muitas vezes, muitas vezes tem sido em restaurantes ou assim, mas por coisas triviais. Sei lá, houve uma vez, e Sim. não querendo chocar os nossos ouvintes, aí há 2 anos estava num café, pedi um sumo de laranja natural, bebi um... Eu não vou dizer que bebi uns gols ou não, mas de repente olho para o sumo e tinha tipo, como é que... larvas. Portanto, foi uma experiência que, como podem imaginar, é direto para o livro de reclamações e daqueles casos em que se não Parece puder um bom caso, uma imediatamente. boa razão para Ah, eu escrever. acho que sim, Jorge, eu acho que sim. Eu acho que servirem-te um sumo de laranja com sprinkles de bicho é bom, é uma boa justificação. Mas houve outra mais recente, talvez mais, que acho que marcou mais, e se calhar para muitos ouvintes isto será uma experiência mais comum do que se pode pensar. A minha última reclamação num livro de reclamações foi numa farmácia. Foi numa farmácia porque fui lá comprar um medicamento, não sujeito a receita médica, pronto, para uma coisa da minha filha. Tinha a ver com os dentes. Estava com muitas dores à noite e não conseguia dormir, e ela nunca tinha tido dificuldades em dormir, portanto estava mesmo mal. Foi o pediatra que recomendou esse medicamento não sujeito a receita médica. Quando fui à farmácia, pedi esse medicamento, disseram-me que não havia, mas tinha uma coisa igualmente boa. Hum. E foram trazer um medicamento, venderam-me, eu confiei, cheguei a casa e à noite, quando a minha filha estava com as mesmas dores e em sofrimento, abri um medicamento e vi que era homeopático. É assim, há pessoas que acreditam na homeopatia e há pessoas mais conservadoras que acham que tudo aquilo que não for cientificamente demonstrável, tudo aquilo que não confiar no método científico não é algo que deva ser chamado de medicina. Eu não sei se, eu não tenho certeza sobre se as farmácias em geral deveriam vender produtos homeopáticos, mas assumindo que sim, é claro que têm de informar, é claro que têm de informar os consumidores sobre se estão a vender medicação convencional ou medicação homeopática. Não podem apresentar uma coisa como equivalente à outra. E neste caso, sobretudo para quem não acredita na eficácia da homeopatia e efetivamente que acha que a homeopatia é uma questão de crença, não ciência, hum, ter essa substituição sem informação nenhuma e descobrir que
que houvesse a falha de informação no momento em que o medicamento estava a ser necessário de madrugada foi algo que me fez no dia seguinte ir logo pedir o livro de reclamações. E já agora, qual foi o feedback que tiveste dessa reclamação, num caso evidente em que o princípio da transparência, em que a informação está em causa, não é? Bem, digamos assim, eu comprei um medicamento para aliviar o sofrimento, a dor da minha filha, Ficaste tu a bebê que sofrer não mais conseguia. do que a tua filha. Diz? Ficaste tu a sofrer mais do que a tua filha depois de ter isto para o medicamento. Sim, digamos assim, eu não voltei num espírito de grande simpatia. Eu não voltei num espírito de grande simpatia, e disse, e de facto exigi o livro de reclamações e até pedi o número de cédula dos farmacêuticos envolvidos, porque de facto não é apenas um problema de direito do consumidor, é também um problema deontológico. É uma violação de um dever deontológico que tem de ser trazido à ordem dos farmacêuticos. Ironicamente, esta era uma das farmácias mais próximas do edifício da ordem. Portanto, a menos de 100 metros da ordem dos farmacêuticos, ali temos uma farmácia que estava, pelo menos na minha ótica, Bastante simbólico. é simbólico, sim. Mas é um exemplo. Mas É as um entidades exemplo. reguladoras, o Infarmed, nomeadamente, que julgo que é a quem se dirige a reclamação nesse caso, deu alguma resposta? Não, ainda não. Ainda não, Aguardas. mas aguardo, exatamente. Porque é Muito uma bem. coisa que não me afeta apenas a mim como consumidor, certo? Isto é daqueles casos em que eu acho que faz especial sentido apresentar uma queixa num livro de reclamações, porque há problemas de proteção do consumidor que transcendem o próprio, certo? São coisas sistémicas que têm de ser prevenidas. Fantástico. E é interessante também falar com um administrativista e um administrativista da regulação a propósito desta questão do livro de reclamações, porque a perspectiva também é, como seria de esperar, aliás, um pouco diferente e por isso tão interessante também ter aqui a tua perspectiva. Aliás, é indiscutível que o direito do consumo e o direito da regulação têm uma proximidade muito, muito grande. Aliás, por isso é que na nossa pós-graduação temos uma sessão precisamente com o professor Filipe Brito Bastos sobre este tema e a relação entre consumo e regulação. Passando para a próxima questão, ainda nesta fase, nesta primeira parte do programa, já alguma vez apresentaste uma reclamação num centro de arbitragem de consumo? Esta é curiosa porque, eh, apesar de já ter apresentado reclamações em livros de reclamações, não só nunca fui a um centro de arbitragem de consumo, como não saberia como o fazer. Portanto, não sei quão fácil é, se é caro ou se é completamente gratuito, se demora muito tempo, se, se, ehm, se todas as empresas são igualmente receptivas ou se efetivamente é eficaz no final do processo. Portanto, acho que talvez não só para mim, mas para outras pessoas que não têm experiência com estes centros, eu acho que seria excelente se nos pudessem explicar só um bocadinho como é que se faz e se funciona. Excelente, isso é Por um favor. feedback também muito, muito interessante porque mostra que a informação sobre estes centros não está a passar da forma adequada para os consumidores. E já agora, respondendo de forma muito rápida a algumas das questões que colocaste, é relativamente fácil, uma vez que pode ser iniciado um processo num site, no website dos profissionais, é bastante barato ou gratuito. A maioria dos centros são gratuitos, alguns têm um custo muito reduzido e gratuito quer para o consumidor, quer para a empresa. Em regra são bastante rápidos, porque os tempos de resolução do litígio rondam entre 60 e 90 dias. E outra questão que colocaste, que é bastante importante e que é uma característica específica portuguesa, Portugal é o único país em que esta arbitragem de consumo tem esta característica. Em Espanha também a arbitragem de consumo é relevante,
mas É não é gratuito. obrigatória para as empresas. Enquanto em Portugal, nos litígios até 5.000 euros, se o consumidor quiser, pode obrigar a empresa a participar no processo. Portanto, tem um nível de eficácia bastante significativo. Bem, mas não, obviamente não é, não cabe, o convidado é o Filipe e queremos é ouvir o Filipe aqui. Agora, é Mas claro que agradeço imenso a explicação. Não sabia disso que era mesmo algo putestativo do consumidor até aos 5.000 euros. Percebi bem. exatamente. Sim, 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 é isso mesmo. É isso mesmo. Se calhar temos que fazer um episódio aqui do podcast só que sobre conselhos práticos e uma introdução mais geral em relação ao recurso à arbitragem de consumo. E passamos agora para a segunda parte do programa, em que temos um pouco mais de tempo para discutir as questões. E a primeira questão que te queria colocar é o que é a regulação e o que é uma entidade reguladora. Pois, aí acho que me apanhaste, porque vou dar aquela resposta jurídica. Um, dois, três. Depende. E depende porque em diferentes jurisdições há diferentes compreensões do que significa regulação e direito da regulação. Por exemplo, na Alemanha, há uma noção ultra restritiva do que significa regulação, que ainda está muito presa ao período histórico em que houve privatizações de certos serviços públicos, e a alternativa à prestação desses serviços por entidades públicas diretamente foi, lá está, a privatização acompanhada por regulação. Portanto, quando na Alemanha se fala de regulação e direito da regulação, essencialmente estão a falar das indústrias de rede. Portanto, comunicações, estamos a falar de transporte ferroviário, estamos a falar de energia, certo? Mas, por exemplo, na Alemanha não se fala de regulação de medicamentos ou de brinquedos ou de seja o que for, produtos em geral, como uma questão de regulação. Também não se trata em geral questões de serviços como temas de direito da regulação, o que é curioso. Se formos às jurisdições anglo-saxónicas, é exatamente o oposto. Regulação é algo que vai desde esses temas de redes até mesmo, digamos, questões lá está, de medicamentos, sim, questões de autorregulação, questões de regulação, entre aspas, pelos tribunais e mesmo pelo legislador. Portanto, para nós, regulação essencialmente é aquilo que nós associamos é a aplicação e supervisão do cumprimento de normas por entidades públicas, que temos o nome de reguladores, relativamente a normas que são criadas pelo legislador, certo? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, regulação pode ser tudo isto e algo que para nós seria estranho, por exemplo, nos Estados Unidos, inclusivamente, fala-se da atribuição de subsídios, como um fenómeno da regulação, o que em Portugal, por exemplo, seria algo estranho e na Alemanha seria inconcebível. Portanto, o que é que eu diria? Por motivos constitucionais específicos da nossa ordem jurídica, que posso desenvolver, mas trazendo um pouco o direito de consumo, acho que faz sentido uma visão intermédia entre a alemã e a anglo-saxónica. Temos, de facto, um subtipo na regulação que diz respeito às indústrias de rede, entidades reguladoras independentes, com poderes extraordinariamente amplos e de facto tem um subtipo que tem problemas próprios. Mas depois temos problemas mais genéricos de intervenção da administração pública no exercício da iniciativa económica privada para garantir interesses públicos. E, portanto, há aqui algumas especificidades interessantes. Por acaso estas sim têm a ver com o direito de consumo, que é, noutras ordens jurídicas, fala-se sobretudo da regulação como, em primeira linha, uma questão de resolução de falhas de mercado. Por exemplo,
se nós impomos obrigações de transparência, como no consumo lhe chamam, se impomos obrigações a empresas de divulgar aos consumidores certo tipo de informações, ou mesmo entidades públicas de divulgarem certo tipo de informações sobre produtos, como aqueles que são, aqueles cuja comercialização é temporariamente suspensa, se identificar algum tipo de perigo. Entende-se que essas obrigações e poderes de informação ao público são uma forma de compensar assimetrias informativas, ou então que impor certos requisitos de cumprimento de respeito por valores ambientais, que isso também é uma questão de prevenir externalidades negativas, certo? Agora, em Portugal temos uma coisa muito curiosa, que é por a nossa Constituição ser bastante generosa do ponto de vista dos direitos fundamentais, no cardápio de direitos fundamentais que tem, hum, nós, a meu ver, temos de contextualizar a regulação não na versão alemã ou americana, mas no nosso direito. E no nosso direito é muito, muito difícil, do ponto de vista constitucional, distinguir o que é colmatar uma falha de mercado do que é proteger os direitos fundamentais dos consumidores. É muito difícil distinguir entre proteção de direitos entre proteção de valores de mercado e direitos fundamentais. Já agora, noutras ordens jurídicas, fala-se de defesa de direitos fundamentais como algo novo na regulação, por exemplo, na inteligência artificial e nos serviços digitais, quando antigamente, de facto, a questão das falhas de mercado estava mais presente. Mas quando eu olho para a nossa ordem constitucional, hum, parece-me que para nós, no nosso contexto, seria uma distinção desajustada. Porquê? Porque em Portugal, mesmo a iniciativa económica privada é um direito fundamental. Mesmo o direito dos consumidores que são afetados por estas falhas de mercado são direitos fundamentais. As pessoas que podem ser excluídas do mercado pelos abusos de monopólios naturais, como nas indústrias de rede, também são protegidas constitucionalmente pelo nosso conjunto de direitos sociais que não existem numa jurisdição como a americana. Portanto, em Portugal, diria eu, ao contrário do que se pode suceder nas diferentes versões de regulação na Alemanha e na Alemanha, a nossa versão de regulação em Portugal tem de ser muitíssimo mais orientada para direitos fundamentais, porque a nossa Constituição é muito exigente do ponto de vista de direitos fundamentais. Não só direitos fundamentais e garantias, mas também direitos fundamentais sociais. E isso é algo que é muito específico nosso. Bem, e se eu faço esta versão, se eu adiro a esta versão de regulação assim, intermédia, não é? Contextualizada, a meu ver, no direito português e nas suas especificidades, isso também tem implicações para o que é que eu consideraria um regulador. Nos países, regulador é especificamente uma autoridade reguladora independente, como nós temos aqui, sei lá, a ANACOM para as comunicações, ou então a ERSE para a saúde, ou então a ERC para a comunicação social, certo? Mas e tudo isso de facto tem especificidades e podemos falar sobre elas e também por acaso tem muito a ver com direitos dos consumidores. Ahm, ahm, mas também temos entidades que, mesmo não sendo entidades reguladoras independentes, têm exatamente o mesmo tipo de função de condicionar a iniciativa económica privada para garantir, para garantir fins de direitos fundamentais e proteção de cidadãos. O Infarmed, por exemplo, é claro que protege direitos fundamentais, o acesso à saúde, a integridade física das pessoas, certo? É claro que também ajuda a colmatar falhas de mercado porque se assegura de que nós, leigos, não temos de andar a analisar em detalhe ensaios clínicos de que não percebemos nada para saber se o medicamento é seguro, certo? Não temos de, nós podemos, nós consumidores, nós pacientes, podemos confiar numa entidade porque partimos do princípio que a sua especialização técnica nos pode proteger contra
violações dos nossos direitos fundamentais e contra abusos que podem resultar de falhas de mercado. Eu falei um pouco agora, mas é porque gosto mesmo da regulação e mesmo da ideia de Super regulador. interessante e bem estruturado, claramente, do ponto de vista da explicação. Escutei com muita atenção esta primeira parte. Eu queria perguntar se tu achas que a tutela do consumidor constitui ou deve constituir um objetivo da regulação e das entidades reguladoras. Mentre estavas a falar, eu descobri que a nossa Constituição espanhola tem um artigo 51 que é praticamente copiado da Constituição Portuguesa, do artigo 52.3. É praticamente igual no que tem que ver com a tutela dos consumidores. Uhum. Pois, em relação a essa pergunta que colocaste, José António, é importante. E acho que em parte já dei a resposta. Sim, não só... vou começar pela pergunta descritiva. Se constitui um objetivo da regulação e das entidades reguladoras? Sim, desde o início do fenómeno da regulação, como uma forma de atividade administrativa distinguível das anteriores, desde os anos 70, 80, anos 90, a proteção do consumidor é um dos objetivos principais. Quando, por exemplo, bem, eu acho que no direito administrativo e direito constitucional teríamos diferentes linguagens para falar de exatamente a mesma coisa. Por exemplo, as obrigações de acesso universal, de serviço universal, certo? Uh, de garantirmos que ninguém fica excluído do acesso a certos serviços essenciais. Uh, São claramente uma questão de equidade social, uma questão de respeito por direitos sociais, mas também, claro, se nós também podemos perspectivar estas pessoas que beneficiam da proteção da regulação, não apenas como cidadãos que merecem proteção pelo Estado dos seus direitos fundamentais, mas, claro, também como consumidores, porque quando na sua, na sua qualidade, nunca tinha pensado nas coisas nesses termos, mas acho que se pode dizer assim É interessante também essa. na sua qualidade de adquirentes de serviços de privados, de empresas, etc., o indivíduo surge como consumidor e é uma relação essencialmente de direito privado, embora acho que isto não é controverso, um direito privado bastante publicizado, na verdade. Um, Nas suas vestes de pessoa cujos direitos fundamentais podem ser violados, o indivíduo não surge como um mero interlocutor, mero, entre aspas, interlocutor da empresa. Surge como um cidadão, que precisa de proteção dos seus direitos fundamentais. Portanto, e aqui o regulador serve como um instrumento de proteção desses direitos fundamentais. Portanto, estamos a falar exatamente da mesma situação. A adquirir a empresa B certos bens e serviços, certo? E do ponto de vista da relação contratual com essa empresa, ter certo tipo de problemas. Mas a Constituição olha para isso e não vê apenas um problema de propriedade privada, que é o direito fundamental que genericamente protege todos os direitos patrimoniais, incluindo os direitos de crédito dos consumidores para com a empresa, certo? Ahm, a Constituição olha para essa relação contratual e não vê apenas uma questão de propriedade privada e direitos patrimoniais. Vê uma questão de potencial perigo para direitos fundamentais, certo? E, e portanto, acho que é justo dizer que o direito da regulação não só a proteção do consumidor não só constitui, como sempre constituiu, um dos objetivos principais da regulação. Agora, a pergunta se eu acho que deve constituir, lá está, acho que é uma questão de linguagem. Eu acho que, do ponto de vista do equilíbrio das relações entre o consumidor menos tipicamente e assume-se menos informado do que o prestador do serviço ou quem lhe vende um bem. Desse ponto de vista, é claro que
que está numa relação que justifica uma certa proteção da parte mais fraca, em termos que não são completamente estranhos ao direito privado, não só no direito de consumo, mas noutras áreas. Mas do ponto de vista da regulação, de uma perspectiva publicística, eh, eu não só acho que a proteção do consumidor deve ser um dos objetivos principais da regulação, como vou mais longe e digo que esse objetivo de tutela do consumidor é inseparável da proteção de muitos outros direitos fundamentais que podem ser postos em causa por empresas privadas e não apenas pelo Estado, certo? Portanto, acho que diria isso. Sim, sim, sem dúvida. Muito interessante também esta tua resposta, e pôs-me a pensar também numa questão que é que quando entramos aqui nos direitos fundamentais e na Constituição, se quisermos, se ainda estamos a falar realmente de um consumidor, ou em que ponto é que passa a ser o cidadão, e não o consumidor, a figura relevante no que respeita à proteção. E a distinção entre consumidor e cidadão para mim é importante, Hum, porque o consumidor, nós não somos consumidores sempre, somos Exato. consumidores apenas numa parte da nossa vida, certo que no contexto atual, no modelo económico e social vigente, somos consumidores muitas vezes, não é? Mas ainda assim apenas numa parte da nossa vida, e a tua resposta pôs-me realmente a pensar sobre este tema. Hum. Em relação ao quadro legislativo, achas que é suficiente para as entidades reguladoras cumprirem as suas funções, nomeadamente aqui, mais uma vez, no que respeita à proteção do consumidor? É uma boa pergunta e Exato. vou dar uma resposta com duas partes. A primeira parte é que, de facto, as nossas entidades reguladoras, em muitos domínios, de facto, são independentes. E por serem independentes, eh, têm mecanismos que permitem que sejam escudadas contra pressões políticas que, enfim, muitas vezes dá jeito que antes de eleições entidades reguladoras façam X ou Y, sei lá, que imaginemos imediatamente antes de uma eleição, o governo iria pressionar a Anacoms. Imaginem que era possível para assim de repente baixar muitíssimo as tarifas de todos os prestadores de serviços de comunicações, certo? E depois o governo dizer: olhem, vejam o que nós fizemos com os custos de vida, vejam o que nós fizemos, somos tão bom para os cidadãos, elejam votem no nosso partido de novo, certo? Portanto, eu diria que pelo facto Aliás, com tantas eleições estaríamos sempre nesse período pré-eleitoral. Exato. Por este parênteses. Sim. Eu diria que por haver este tipo de mecanismos de isolamento contra pressões de reguladores independentes, não são perfeitos, mas existem, Claro, claro, claro. que é menos provável que a proteção do consumidor seja distorcida por interesses de curto prazo de entidades políticas ou interesses egoístas de empresas. Agora, eu acho que a resposta que para mim, como pessoa que se interessa pelo direito administrativo da regulação, sobretudo no contexto europeu, a resposta à pergunta se tem os meios, não foi essa a pergunta, foi Sim, se também era, as se entidades fosse o reguladoras caso, têm os mas meios para. embora os meios também sejam relevantes. Aqui, os meios, não sei se quando falas em meios estás a pensar apenas no quadro legislativo, depois há outros Sim, meios que são importantes também, claro, claro, claro. independentemente do quadro legislativo, não é? Muito bem. Então vou dizer uma coisa que eu acho que é provavelmente o tópico mais fascinante e mais complexo do direito administrativo da regulação. Estamos a falar na regulação, e sobretudo hoje em dia, de setores que evoluem extraordinariamente depressa. Portanto, comunicações eletrónicas era um exemplo de há alguns anos, mas hoje podemos obviamente pensar na inteligência artificial, podemos pensar nos serviços digitais, podemos pensar
enfim, no setor farmacêutico, que agora, por causa da inteligência artificial, vai evoluir muitíssimo mais rápido, certo? E por causa disso mesmo, é impossível ao legislador antecipar como é que um certo setor vai evoluir. O próprio regulador não consegue inteiramente antecipar e muitas vezes as próprias empresas não conseguem antecipar, certo? Basta lembrar sei lá, que há 2 anos e meio, ninguém tinha ouvido falar do ChatGPT, certo? E hoje é algo que vemos que causa desafios em todas as áreas da vida. Educação, nas empresas, na advocacia, por aí fora, certo? Um, É um exemplo de como são setores que evoluem muito, muito rápido. E precisamente porque evoluem muito, muito rápido, hum, acaba por haver enormes delegações de discricionariedade em reguladores administrativos que não têm precedentes em qualquer outra área do direito administrativo. Não tem. Não tem. Para dar um exemplo, a generalidade dos reguladores, em setores de rede, aqueles setores em que houve uma intervenção da União Europeia especialmente intensa, basicamente, o direito europeu diz os reguladores nacionais terão os poderes adequados a realizar os seguintes fins. Os poderes adequados a realizar os seguintes fins. Amplo, não é? E esses fins são em si mesmos muitíssimo indeterminados. Portanto, caberá ao próprio regulador saber quais as medidas adotar para fins que poderá ele próprio determinar o que significam e mais para equilibrar esses diferentes objetivos. Ora, se aliarmos isto à relativa falta de controle sobre reguladores precisamente para proteger a sua independência, ficamos com um cenário em que temos reguladores com poderes vastíssimos, sem precedentes noutras áreas de direito público, sujeitos a pouco escrutínio, pelo menos por político e administrativo. E resta, portanto, o controle judicial, não é? Só que aqui esbarramos com o problema clássico do direito administrativo, que é o do controle jurisdicional da discricionariedade administrativa e problemas de separação de poderes, certo? Porque nestes casos, é verdade, o- a maior fonte de controlo do poder administrativo regulatório, da chamada discricionariedade regulatória, serão os tribunais, certo? Qual é que é o problema? É que mesmo os tribunais estão limitados na medida em que podem controlar essa discricionariedade por questões de separação de poderes. Agora, o que é que isto tem a ver com a pergunta? Isto é uma faca de dois gumes, porque pode significar que as entidades administrativas reguladoras podem ser estas criaturas com poderes imensos irresponsáveis que ninguém pode controlar e fazem o que lhes apetece. Isso é um risco, sem dúvida. Mas este poder extraordinário também pode ser usado para o bem. Pode ser usado para tomar quaisquer medidas que possam proteger o consumidor em situações que era impossível antecipar ao momento em que o legislador criou os requisitos regulatórios e ao momento em que a entidade, muito, e muito menos no momento em que a entidade foi criada. Portanto, eu diria, se o quadro legislativo é suficiente para proteger o consumidor, é mais do que as pessoas imaginam, mas porque os reguladores muitas vezes têm poderes enormes e podem usar esses poderes enormes para proteger os consumidores de uma forma extraordinária, mas também podem usar esses poderes extraordinários para não proteger suficientemente os consumidores e estando sujeitas a um escrutínio muito limitado. Portanto, este é um tema que me fascina e, como podem ver, a resposta vai nos dois sentidos. Eu estou quase a ficar convencido que o direito administrativo é realmente interessante. Pois, Quase a sei. convencer-me. Pois, aqui tens. Eu, eu também fiquei convencido. Então, nesses
poderes extraordinários que podem ter Desculpa, só dizer uma coisa. Mais 1 e 2 episódios e este podcast converte-se num podcast de direito administrativo. Vão ver. Mas, José António, por favor, É a desculpa. capacidade que tem um bom jurista de convencer os outros de que a sua disciplina é a mais importante de todos. É por isso é também uma boa entrevista. Então, nos poderes que diz que podem ter os reguladores, imaginamos que és um regulador que podem ter poderes extraordinários para proteger o consumidor. Que medidas concretas podem ser adotadas pelas entidades reguladoras pela proteção de um consumidor? Como digo, o que possam imaginar, o que possam imaginar, quando têm estes casos, em que de facto o regulador só tem chamadas normas de programação condicional, isto é, pensem numa coisa curiosa sobre as normas que conferem esta discricionariedade. Geralmente, quando pensamos na norma jurídica, pensamos em previsão estatuição. Se X, então Y, certo? Se esta pessoa mata, então a consequência irá para a prisão, certo? Um, Sim. bom, reparem numa coisa sobre estas normas. É que não têm esta estrutura. Estas normas não são se X, então Y. Significam apenas o regulador pode fazer o que considerar adequado para estes objetivos. Portanto, que medidas é que podem ser adotadas? Eh, Geralmente, mais do que se possa imaginar, e fica mesmo ao critério da criatividade do regulador. Mas também posso dar um exemplo. Nas comunicações eletrónicas, é no limite possível ao regulador impor tetos de tarifários. Pode impor, hum, pode impor preços, valores máximos que noutros setores poderiam ser altamente problemáticos, como se sabe, porque fixar preços é algo que historicamente tem levado a escassez no mercado, tem levado a quebras na qualidade do serviço, etc. Mas em setores em que há monopólios naturais, é algo que faz sentido, porque os poucos, ou o monopolista, os oligopolistas teriam pouquíssimos incentivos para baixar preços. Pelo contrário, têm todos os incentivos para se combinarem, certo? Nesse sentido, os reguladores das telecomunicações têm o poder, por exemplo, de impor tetos máximos dos tarifários. Acho que é um exemplo pouco técnico e que permite perceber facilmente como é que se pode proteger o consumidor. É interessante também porque uma flexibilidade tão grande também significa que podemos ter diferenças que eu sinto, embora numa perspectiva de conhecimento geral, não é? Ou seja, não fiz um estudo aprofundado em relação a essa matéria, diferenças entre reguladores. Ou seja, que há Completamente. reguladores que Completamente. se preocupam muito mais com, a, com o contrato de consumo e com a relação de consumo, e, portanto, com a proteção do consumidor, do que outros que se preocupam mais com outros temas, embora se possa dizer que indiretamente também estão a trabalhar para a proteção do consumidor. Mas, portanto, acho que pode haver este efeito, não é? De diferenças entre reguladores. Passando agora para a última questão aqui desta parte do nosso programa, queria perguntar-te se querias falar um pouco sobre o teu livro, Judging Composite Decision Making: The Transformation of European Administrative Law, publicado recentemente, em 2024, pela Hart, e, se possível, também relacionar aqui de alguma forma com o tema da proteção do consumidor. Bom, eu vou tentar explicar e fazer com que os meus amigos privatistas, ainda assim, não se entediem até ao final. Ora, eu acho que posso explicar da seguinte forma. Quando a União Europeia, bem, quando a integração europeia começou, havia apesar dos tratados dizerem muito pouco sobre direito administrativo, havia um consenso entre os autores materiais dos tratados
que depois foram para a Comissão e para o Tribunal de Justiça, portanto, as suas convicções eram relevantes, havia consenso de que implicitamente os tratados tinham estabelecido um sistema federalista. E um sistema federalista em que haveria uma separação rígida entre os poderes nacionais e os poderes europeus. Ora, por se partir do princípio que existiria essa separação rígida, o Tribunal de Justiça foi desenvolvendo ao longo do tempo princípios que de facto visavam proteger os dois níveis contra interferências mútuas, garantir que os dois níveis podiam exercer os seus poderes de forma independente um do outro. Qual é que é o problema? É que a dado ponto os Estados-membros se aperceberam de que, apesar de haver uma grande vantagem em ter aplicação uniforme do direito europeu em todos os Estados-membros, porque de facto, lá está para evitar as races to the bottom, não é? Para evitar que depois de o legislador europeu ter estabelecido requisitos regulatórios numa certa matéria, que depois a sua aplicação ficasse, aliás, que o seu impacto depois ficasse diluído por ineficácia, ineficiência ou falta de vontade de administrações nacionais, certo? Portanto, os Estados-membros, apesar de reconhecerem as vantagens de uma aplicação uniforme do direito europeu, uma aplicação uniforme para a qual tipicamente uma entidade administrativa única seria a mais capacitada para garantir, seria ao nível europeu. Apesar dos Estados-membros quererem essa aplicação uniforme, não queriam de todo dar mais recursos e mais poder à administração própria da União Europeia. Portanto, como é que isto se resolveu? Criando formas mistas de administração. Nessas formas mistas, pelo menos em algumas delas, não é possível haver essa independência no uso de poderes administrativos, que eram pressupostas pelo tal modelo federal. Nessas formas de administração, procedimentos administrativos compostos, é o tema do livro, temos a necessidade de entidades nacionais e europeias decidirem em conjunto num único procedimento. A decisão final não pode ser tomada sem o envolvimento dos dois níveis. Para dar um exemplo, se quisermos estabelecer um banco, temos de apresentar um pedido ao Banco de Portugal. O Banco de Portugal avalia o pedido, realiza a fase instrutória, chega a um projeto de decisão, e das duas uma, ou rejeita o pedido, ou considerando que o pedido pode ser atendido, envia um projeto de decisão positiva ao Banco Central Europeu. E depois é o Banco Central Europeu que, pegando neste projeto de decisão do Banco de Portugal, vai tomar a sua própria decisão. Portanto, mas, e isto é importante, a decisão de autorizar uma entidade a exercer funções de uma instituição de crédito, essa decisão só pode ser tomada se, cumulativamente, o Banco de Portugal e o BCE intervierem num procedimento. Portanto, temos estes cenários e este é o problema de partida, temos cenários de interdependência no exercício de poderes que foram surgindo na prática e que são difíceis de enquadrar num sistema supostamente constitucional federalista feito para haver uma estrita divisão dos dois níveis. Isto gera problemas enormes do ponto de vista de tutela jurisdicional, porque de facto o sistema europeu pressupõe que uma decisão possa ser, que as decisões sejam puramente nacionais e possam ser impugnadas em tribunais nacionais, ou que sejam puramente europeias e possam ser impugnadas nos tribunais europeus. Mas se temos decisões que são ambas as coisas, é muito difícil saber para onde é que nos devemos virar. A minha tese, inicialmente, e depois o meu livro, dizem respeito a o que é que o Tribunal de Justiça fez para colmatar estas lacunas. E, no fundo, eu digo que fez marcha atrás e desenvolveu uma forma de direito administrativo que já não é federal, que é algo diferente, que é pós-federal. Porquê? Porque torna as autoridades nacionais e europeias num contínuo, numa única administração composta. Uma administração composta em que os dois níveis têm de se comportar como um só. Portanto, há essa unificação vertical, se quiserem. Este é o meu livro. Agora, o que é que isto tem a ver com a tutela do consumidor?
é que isto sucedeu em muitos dos domínios da regulação. E surgiu em muitos dos domínios da regulação que podem afetar o consumidor. Encontramos procedimentos assim, lá está, nos medicamentos, encontramos, e é verdade que, eu sei, no direito da União Europeia existem regimes especiais para diferentes tipos de produtos e a segurança de produtos. É verdade, e os medicamentos e os brinquedos, etc., são coisas reguladas de forma mais específica do que naquela regulação de segurança de produtos em geral. Mas vou dar o exemplo. Autorizações de medicamentos muitas vezes seguem estes procedimentos. Muitas vezes a proteção de consumidores de bens alimentares, por exemplo. Mas talvez para falar de algo que é mais próximo do direito do consumo, a atividade das autoridades de fiscalização do mercado, como subsidiariamente em Portugal é a ASAI, também envolve este tipo de procedimentos. Quando, por exemplo, a ASAI identifica um produto perigoso no mercado, o que vai fazer é tomar uma medida urgente. Pode suspender a comercialização desse produto, pode ordenar que seja retirado do mercado, por aí fora, certo? É como se fosse a dimensão administrativa do tipo de problemas com que os meus amigos privatistas de direito de consumo se preocupam. O que é que acontece depois disso, contudo? Esse não é o fim da história. É que a ASAI, depois de tomar essa decisão, tem de fazer algo. A ASAI tem de enviar o texto dessa decisão e a fundamentação dessa decisão à Comissão Europeia. E a Comissão Europeia o que é que vai fazer? Vai retransmitir essa informação às ASAIs dos outros Estados-membros. E as ASAIs dos outros Estados-membros o que é que vão fazer? Bem, vão olhar para essa informação e tomar as próprias decisões. A ASAI pode ser confrontada com um produto que considera perigoso e decidir a suspensão da sua comercialização. A informação, através da Comissão Europeia, é retransmitida à ASAI, digamos, francesa, que dirá: não, não, este é um perigo tão grande para o consumidor que vou proibir mesmo a sua comercialização. Adotar outra medida, não é? Pronto, digamos que vai, sei lá, à Estónia e a ASAI da Estónia diz: não, isto não é tão perigoso assim, não vou fazer nada. Agora, pronto, podem ver, mesmo em domínios muito próximos da tutela do consumidor, nos domínios em que a ASAI, por exemplo, mas podemos estar a falar de outras entidades, em que a ASAI tem essa função de proteção administrativa do consumidor, há estes procedimentos mistos. Agora, já dei este exemplo, certo? A ASAI emite uma decisão que proíbe um produto ou suspende a sua comercialização. Envia à Comissão Europeia. A Comissão Europeia retransmite essa informação às outras ASAIs, certo? Agora digam-me uma coisa. Se a informação estiver incorreta, será que a Comissão Europeia pode corrigir essa informação antes de a retransmitir a outras entidades? Pode? Diz? E pode? Na verdade, é discutível. Será que a própria empresa pode impedir a ASAI de transmitir essa informação à Comissão através dos tribunais? E agora é uma questão que aos meus amigos privatistas vai interessar. Qual é que é a jurisdição em que essa empresa deverá mover uma ação de responsabilidade civil se de facto a ASAI não tiver razão? É em Portugal, onde a informação surgiu, é ao nível europeu, quando a informação foi retransmitida, ou é em todas as outras jurisdições dos Estados-membros em que a informação que foi emitida pela ASAI foi utilizada. Este é um dos problemas que procedimentos administrativos compostos colocam e como podem ver, há esta ligação muito próxima ao direito do consumidor, de consumo. Sem dúvida. Agora ficam mais interessados em direito administrativo. Mais ainda, mais ainda. Mais ainda. Ouvir-te falar sobre estes temas também suscita o interesse por si só, pela forma como os abordas, não só pelo entusiasmo, que é bastante, mas também pela forma e pela organização, etc. Portanto, agradeço-te muito também por Obrigado, eu, por ouvirem e não adormecerem. Eu gosto muito de direito privado, mas depois da entrevista também gosto um bocadinho mais de direito administrativo. Então, já como estamos a terminar, estamos a terminar, mas para mim
ficou muito curta, vibrante a entrevista. Então, vamos fazer umas últimas duas perguntas que colocamos a todos os invitados que nos visitam. A primeira, que personalidade gostarias de ouvir num dos próximos episódios da Nova Consumer Podcast? Uhum. Eu posso ser aqui um pouco excêntrico, mas olhando para os podcasts jurídicos, vejo que são muitas vezes entrevistadas personalidades que têm imenso a dizer como juristas, certo? Que são advogados, advogadas, estão na magistratura, quando aceitam falar, estão em reguladores, mesmo legisladores, até de empresas. Mas eu acho que seria verdadeiramente interessante colocar questões a pessoas que não têm absolutamente nada a ver com regulação e direitos do consumidor no seu dia a dia. Sugiro, por exemplo, que peçam a perspectiva de um psiquiatra, ou de psicólogos, sei lá, de sociólogos, ou de um chefe. Houve recentemente um podcast muito interessante, um diálogo muito interessante entre o chefe Avilés e um psiquiatra sobre questões que não tinham, julgo eu, nada a ver com psiquiatria ou com culinária. Só que a sua perspectiva leva-os a terem exemplos diferentes sobre os mesmos temas, certo? E eu acho que instigaria os meus amigos de direito do consumo a pensarem um bocado fora da caixa e talvez considerarem convidar alguém que não tenha nada, nada a ver com direito ou com a aplicação de direito, simplesmente alguém que venha de fora do direito e possa ter perspectivas interdisciplinares ou da prática sobre os temas que consideramos aqui. Sem dúvida, uma ótima sugestão, algo a pensar talvez para a próxima ou uma das próximas temporadas do Nova Consumer Podcast. Falar com pessoas que não sejam da área para perceber também as suas perspectivas, etc. Isto tem prejuízo de, e quero dizer isto, o trabalho que o Consumer Lab Podcast tem feito, nomeadamente em entrevistar reguladores ou personalidades ligadas à regulação de uma forma ou de outra, tem sido um trabalho extraordinário, e tem sido extremamente útil para mim ouvir. Portanto, eu adoraria que no futuro, quer dizer, eu sou enviesado, mas eu adoraria que no futuro houvesse também mais disso. Sem E dúvida, sem dúvida. muito bem. Sem dúvida, há espaço para e tempo para os dois tipos de abordagens. Entretanto, já recebemos uma sugestão cultural, que foi esse podcast, esse episódio bastante interessante. Já vou à procura do que, do que foi aí dito, mas perguntava se tinhas mais alguma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Isto é para acabar, não é? Sim, para acabar em grande. Para acabar em grande. Pois, é que, uh, é que as referências culturais que eu tenho tido recentemente não são extremamente animadoras. Um, eu Deixa-me li. adivinhar, o Nodi, o Ruka. Não. Ok, Isto eu vou. referência à paternidade recente do Filipe. Bom, eu certamente não recomendaria a Peppa Pig, porque já estou traumatizado, já estou completamente traumatizado. A minha Compreendo. filha tem acordado às vezes às 6 da manhã e exige ver Peppa Pig comigo. Eu não consigo ver aquilo, até porque é um número de temporadas limitado. Portanto, vai em loop. Positivo. Eu gostava de recomendar um livro que eu li este verão e que acho que é um dos livros que mais me marcou em muitos anos. Recomendo a toda a gente, mas recomendo especialmente a homens. Chama-se Of Boys and Men e é um livro que está feito enfim, por alguém, pelo Richard Reeves, que é uma pessoa com amplíssima experiência em questões de igualdade de género e que, no fundo, faz um diagnóstico da situação enfim, de certas questões ligadas a rapazes e a homens que hoje em dia
estão a ser discutidas, mas muitas vezes aproveitadas pela direita radical e que não têm de ser pessoas, ou pessoas mais extremistas e que têm de ser perspectivadas de outra forma. Por exemplo, eu acho que é cada vez mais óbvio que há cada vez menos homens nos anfiteatros, certo? Há cada vez mais estudantes femininas. E a questão que ele coloca, por exemplo, é porque é que isso é bom, claro, é ótimo que haja cada vez mais mulheres no ensino superior, mas também nos devemos colocar a questão de o que é que está por detrás do declínio, em termos absolutos, das prestações académicas e escolares de homens, que não estão na mesma, estão cada vez piores. Porquê que isso é assim? Porque é que a proporção de homens que dizem que têm um amigo com quem falam frequentemente diminuiu para metade nos últimos 20 anos. Os homens estão cada vez mais isolados. Porquê é que, porquê é que há cada vez mais consumo de álcool e assim entre homens? Tudo isto tendências que são especificamente de homens e de rapazes e que muitas vezes, infelizmente, também se manifestam em questões como aquelas que agora estão muito presentes naquela série da Netflix Adolescence, já toda a gente, acho eu, ouviu falar, que há muitos rapazes e homens que, confrontados com estas situações que são reais, entendem que a forma de reagir contra isto é enverdarem numa espécie de rabbit hole de misoginia e de violência de género. Pronto. E o que ele faz, ou então por isso simples desespero, pronto, pelas questões de saúde mental que nós sabemos afetam de depressões e não só enfim, que são muito prevalentes na população masculina, mas que por questões de cultura, de masculinidade históricas, nós não falamos, porque não queremos dar a parte fraca, certo? O que o Richard Reeves faz um diagnóstico com dados empíricos da situação de saúde mental académica, profissional, no mercado de trabalho, o desemprego crescente, de homens especificamente, olha para como isso está a ser aproveitado, manipulado para, fins da direita radical. Pelo que ele diz, acho que é muito fácil olhar para o que aconteceu nos Estados Unidos, na Holanda, em Espanha, em Portugal, e ver porque é que o perfil do eleitor da extrema-direita, ou nos Estados Unidos, enfim, muitos dos eleitores do Trump, porque é que têm um perfil que é muito parecido. São homens jovens, de classe trabalhadora, muitas vezes desempregados, muitos deles solteiros, muitos deles com prestações académicas fraquíssimas. Portanto, não é uma total coincidência que haja esta raiva contra a sociedade, esta raiva contra a evolução social na igualdade de género, que haja esta revolta contra muita coisa que depois, infelizmente, é manipulada. O que é que ele diz? Ele diz que esta raiva deriva de um choque cultural que é ter havido na sociedade, e ainda bem, cada vez mais igualdade de género, cada vez mais participação das mulheres no mercado de trabalho, na academia e em todos os setores da sociedade, certo? Mas não ter havido, ao mesmo tempo, do ponto de vista cultural, a imaginação de um novo papel para os homens. Portanto, em simultâneo, estas pessoas, muitos homens e jovens, veem que as mulheres têm cada vez mais sucesso, e digo, enfatizo, ainda bem, e colocam-se na pergunta: mas qual é que é o meu valor agora? O que é que eu faço agora? Culturalmente ainda há as mesmas expectativas de que eu seja o breadwinner. Culturalmente ainda há a mesma expectativa de que eu seja uma pessoa muito forte. Ainda há a expectativa de que eu seja isto e aquilo. Que eu seja capaz de dar todos os meios financeiros à minha família. E agora, com a automatização das coisas, todos os trabalhos manuais de antigamente, que envolviam trabalho braçal, cada vez há mais desemprego. Portanto, cada vez homens de classe operária estão, infelizmente, mais prejudicados na sua capacidade de corresponder a estas expectativas que ficaram historicamente. O que o Richard Reeves diz é que temos de ultrapassar este choque cultural e desenvolver uma nova noção de masculinidade como alternativa à chamada masculinidade tóxica, ou muitas vezes é chamada assim. Nomeadamente, acho que ele resume isso muito bem,
uma visão do que significa ser homem no mundo em que as mulheres já não precisam de um homem, mas as crianças ainda precisam de um pai. Portanto, ele propõe que no início desta reforma cultural, uh, que está mais ajustada à evolução dos tempos do ponto de vista económico da sociedade, participação das mulheres na vida que antes não tinham, que os homens reinterpretem aquilo que deve ser o seu papel, no sentido de desenvolverem mais empatia, desenvolverem um papel mais forte na sua família, em cuidar de filhos, e um papel mais próximo da sua integração, por exemplo, em profissões de prestar cuidados a pessoas, como serem enfermeiros, como serem professores em escolas, que se repararem historicamente têm sido muito mais profissões femininas, da mesma forma que, felizmente, cada vez menos as profissões de STEM, de ciência, tecnologia, matemática, ciências sociais, ciências exatas, eram dominadas por homens. Portanto, a solução dele, reconhecermos que existe este problema, não deixarmos que seja aproveitado por extremistas, assegurarmos de que, ao reconhecermos este problema, não estamos de modo algum a negar que as mulheres também tenham, talvez, muito mais limitações que lhes são impostas culturalmente, mas em resposta ao desafio próprio de homens e rapazes, para garantirmos que temos uma relação muito mais saudável com a sociedade e com mulheres, devemos reimaginar o que significa ser homem e pai e sermos mais empáticos com toda a gente, sermos melhores pais, sermos melhores maridos. Sem dúvida, muito obrigado por esta sugestão tão boa e não só pela sugestão, mas por todo o enquadramento também feito de seguida. Não tenho a mínima dúvida de que é um tema extraordinariamente relevante para discutir e que me preocupa em muitos níveis também, quer ao nível da sociedade em geral, quer ao meu nível pessoal, quer como pai também de um adolescente, de alguém que está neste momento com 13 anos e que é um homem, que é um rapaz ainda hoje, mas a tornar Exato. um homem muito em breve, e portanto não tenho a mínima dúvida de que é um tema muito relevante e com um tema com um impacto muito grande na sociedade atual. Muito obrigado, Filipe, muito obrigado por esta partilha, por esta entrevista fantástica que nos Muito obrigado, proporcionou. eu. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.